Estamos de volta com o programa Educação e Saúde. Hoje estamos falando sobre transtornos mentais e a retirada da transexualidade desta lista. Agora vamos falar sobre o vício a jogos eletrônicos, que foi incluído na lista de transtornos mentais. E a gente vai saber da Marcela se ela qualifica essa inclusão como correta, Marcela. Bom, eu fiquei surpresa com a inclusão, no entanto, surpresa com a classificação mesmo, colocada como transtorno mental, mas o vício aos jogos é uma preocupação cotidiana nossa, então é surpresa, mas não estranho que isso viesse a acontecer, A permanência, de crianças e adolescentes diante de um aparelho eletrônico, seja ele um celular, uma televisão ou um videogame, vem causando uma preocupação grande na sociedade, de âmbito mundial, não só aqui no Brasil ou na América, por exemplo. E Antes de dizer que eu acho correto ou que eu acho errado, eu acho que a gente precisa de acompanhar, de fazer testes e de estudar cada vez mais sobre essa dependência, a relação dessa dependência com o aparelho eletrônico, se isso pode ser considerado um transtorno, algo irreversível, da relação entre o ser humano com o aparelho, ou não. Lendo um parecer da revista Time, alguns médicos pontuam que a inserção do vício em jogos como transtorno mental é um tanto perigosa, certo? Por quê? A partir do momento que a gente classifica, que a gente enquadra um determinado comportamento, uma determinada ação como algo fora da normalidade, a gente está discriminando e está categorizando sujeitos, E aí, assim, eu entendo realmente que algumas pessoas não conseguem se dissociar, se desvincular do aparelho eletrônico ou do jogo, precisando realmente de uma ajuda externa, seja de medicamento, seja de isolamento mesmo. Algumas crianças estão sendo internadas, sendo colocadas distante, do aparelho celular, dos jogos. Eu entendo que isso precisa, mas eu tenho medo do uso da sociedade dessa categoria de transtorno para rotular agora todo mundo, Então, os médicos na Time, eles falaram da seguinte forma: uma pessoa que gosta de ficar no jogo eletrônico, que gosta de ficar no celular, que permanece horas, não necessariamente é uma pessoa com transtorno mental, É uma pessoa que tem um hábito, que gosta daquele jogo, que socializa naquele jogo, e aí permanece mais algumas horas, mas isso não quer dizer, e aí a gente precisa tomar cuidado para não acusar e não sair metralhando, você precisa de remédio, você precisa de internação, seu pai e sua mãe não te dão educação direito. Na verdade, nossos jogos e nossos aparelhos eletrônicos entretêm mesmo, certo? Nossas crianças estão nascendo bastante estimuladas, Eu fico pensando na minha infância, na infância das gerações anteriores à minha, A gente só tinha uma ou outra brincadeira, uma televisão, a gente não tinha essa quantidade de estímulos que a gente tem hoje, nem brinquedo era tão barato ou tão colorido como existe hoje, Verdade. Então, inclusive em 1995, quando a internet chegou aqui em Aracaju, ela custava caro, a gente não tinha acesso, o aparelho eletrônico, o computador era um trambolho, uma coisa gigantesca. Hoje meu computador é meu celular. Então, a acessibilidade anda maior, Então, o uso do aparelho, o uso do jogo, ele vem sendo facilitado. Até que ponto, então, esse vínculo é uma dependência crônica que você não consegue retirar a criança, um adolescente, do aparelho eletrônico a ponto de precisar de uma intervenção radical, certo? Medicamentosa, de cuidado. Precisa a gente também perceber que o uso dos jogos ela tem uma relação direta com depressão, muitas vezes, falta de afeto, carência na família, então, ou de crianças e adolescentes um tanto mais introspectivas, certo? O que não quer dizer que isso é um defeito na nossa sociedade, é um problema. Existem pessoas mais extrovertidas que se utilizam da comunicação e são da sociabilidade e se desenvolvem, são melhores por isso, mas tem pessoas que são introspectivas, analíticas, que gostam de ler, que têm um olho observador, que funcionam muito melhor, talvez, não tendo tantos amigos, entendeu? Não socializando. Acho que é importante a gente perceber que existem modos diferenciados de existência, e que nada, na verdade, não existe um melhor ou um pior, existem seres humanos diferenciados, mas que a gente precisa notar que muitas vezes o uso do jogo é uma descarga emocional. Eu não tenho a atenção do meu pai, da minha mãe, das tias, dos meus avós em casa, e daí eu uso o aparelho eletrônico porque ali eu tenho um reforço. Meu comportamento é aceito, então eu me sinto feliz, aquilo me dá estímulo, Então, crianças depressivas, adolescentes depressivos que estão utilizando o jogo, fazendo amizade
por meio virtual mesmo, e que isso, né, alimenta de forma positiva algo que não tem na realidade real, né? Então, é importante que a família acompanhe, né? É importante que a família não deixe a criança e o adolescente de qualquer jeito, entendeu? A criança é um ser em formação, em desenvolvimento, que precisa de acompanhamento de um adulto, né, que esteja ali ensinando, orientando, não proibindo, mas sim, o que você está vendo? O que essa menininha ou esse menininho no jogo está fazendo? Quais são as relações que se tem no jogo, né, colocado em prática? Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente não entre, né, num processo de transtorno, ou para que a gente não afunde ali na realidade virtual, achando que é o único significado da existência, quando ele não é. Uhum. Inclusive, a gente acompanhou aqui nos bastidores, né, depoimento de uma pessoa que gostava dos joguinhos, né, que ela fazia amizades e ela se sentia bem ali com os jogos, enfim, ela era uma pessoa tímida e acabou melhorando, inclusive, né, em relacionamentos e tal. E ela falou que aí hoje ela parou. Ela casou, tem a vida dela de dona de casa, de lavar roupa, que não é fácil, de arrumar a casa, então ela parou os jogos. Ela estava na preocupação de, e agora, eu tenho transtorno? Porque eu era viciada nos joguinhos, hoje eu já não brinco mais. E aí, Marcela? Eu acho que, como a gente pode pontuar, é uma fase. É uma fase, é um momento de sociabilidade que, ainda que seja virtual, onde ela se sente mais à vontade, mais autêntica virtualmente, talvez dentro do mundo que ela vivia, as pessoas fossem muito diferentes dela, né? E aí a forma de expressão, né, livre e autêntica mesmo, espontânea, fosse pelo meio eletrônico. Então, observar esse tipo de escape, né, e observar quantas horas a pessoa permanece, quantos meses permanece X horas, né, vinculada ao aparelho eletrônico, e se consegue sair disso. A falta desse aparelho, o que é que produz, né? Hoje eu convivo com uma série de adultos que trabalham pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, né? E que me relatam nitidamente, não sei o que fazer quando meu celular acaba a bateria, tá? Ou então que fica ansioso porque manda uma mensagem, né, para uma pessoa e a pessoa não consegue visualizar naquele momento, e isso aqui começa a bater uma ansiedade, suar frio, um nervosismo, porque você não tem a resposta daquilo que você precisava, né, imediatamente. Isso, então, começar a pensar, né, que talvez isso seja um problema, tá? Ansiedade, nervosismo por causa de uma falta de resposta do aparelho eletrônico. E aí eu questiono também essa tendência da gente achar que problemas existem mais em crianças e adolescentes, né? A infância e a adolescência é um mistério para a nossa sociedade, e a gente às vezes deixa de olhar o nosso adulto aí que está, né, com vários problemas. Então, de carência também, depressão e por aí vai. Eu acho que uma coisa que é interessante pontuar com relação ao desenvolvimento humano e infantil mesmo, que muitas vezes os jogos eles podem vir a ser educativos, tá? Eles podem realmente desenvolver cognitivamente aquela criança, aquele adolescente que, pela sociabilidade com outros indivíduos ou mesmo com o jogo eletrônico, começa a adquirir habilidades e competências que não teria sem o eletrônico, tá? Então, eu prefiro não demonizar, né, esses aparelhos, no entanto, trazer uma reflexão crítica, né? Vamos pensar o que é isso, vamos estudar mais. Eu acho que a gente precisa ler mais e colocar no CID-11, né, o vício em jogos como um transtorno mental impele, né, implica da gente cada vez mais a gente observar as crianças e adolescentes que a gente tem em casa, né, da gente observar quem são essas pessoas em desenvolvimento que convivem com a gente, né, e cuidar para que isso não venha se desenvolver como um transtorno irreversível, né, para essas crianças. Então, quando eu, como mãe, devo parar e falar, minha filha está precisando realmente ir ao psicólogo, Marcela. Marcela, como é difícil isso. Pois é, né? Quando, vamos dizer, se ela fica irritadinha, né? Quando não tem a resposta que necessita no aparelho eletrônico, se na hora que perde uma guerra, né? Junto com os coleguinhas, isso gera, né, uma irritabilidade maior, uma necessidade de chorar ou de bater nos outros, ou aquele comportamento diferenciado que você não via na sua criança antes. Então, conversar, o que é isso? O que está acontecendo? Se essa frustração se deve a quê, né? Vamos ver. Embora, assim, antes de chegar no psicólogo, você pode ensaiar dentro de casa, né? Como família, né? O que fazer para acabar essa irritação, né? Para suavizar essa relação e colocar que o jogo, né? Que o aparelho eletrônico não é a finalidade última da vida, né? Isso eu falo
com relação ao jogo e com relação a tudo. Quantas vezes a gente se irrita, né? Porque algo acontece com o trânsito, por exemplo, que a gente tenta fazer algo com o trânsito e isso consome, né? A gente fica vermelho, muito. E briga, e xinga todo mundo, a gente perde o controle porque, na verdade, porque o trânsito está demorado, quando, na verdade, o trânsito está demorado todo dia. Então, por que se aborrecer todo dia com algo que vai acontecer e que está fora do nosso controle? Então, eu diria isso, observar a criança e se percebe que não tem forças, né, para dar conta dessa irritabilidade, desse choro, desse mal-estar, dessa tristeza, né, em virtude da conexão com o aparelho eletrônico, levar um psicólogo infantil, né, uma psicóloga que trabalha especificamente a criança para conversar, entender qual é a frustração, qual é a tristeza, por que a raiva especificamente e entender de antemão que a raiva não é só do jogo. É de outros aspectos que provavelmente estão atravessando a vida daquela criança, né, daquele adolescente. Junta tudo. É isso. E descarrega ali no aparelho. Verdade, aí explode, aí é complicado. Exatamente. Marcela, muito legal, né, Tá receber bom. você hoje aqui no nosso programa Educação e Saúde. As portas estarão sempre abertas para você voltar e dar mais uma aula para a gente aqui. Foi muito bacana. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, me sinto feliz em estar aqui. Que bom. E até uma próxima. Obrigada. E ó, para você de casa, não sai daí, daqui a pouquinho teremos um bloco, vamos falar com a Linda Brasil, ela é trans e vai conversar com a gente, né, sobre essas novas, ter saído da lista, transexualidade ter saído dessa lista. Ela conversa com a gente daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já.